Gente, hoje, dando sequência à nossa festa de aniversário, a gente compreende de que outrora, tendo Deus falado pelos profetas, pela palavra, hoje Ele nos fala pelo Filho, né? Mas também hoje Ele nos fala através da mesa fraterna, aonde a gente se assenta para conversar sobre a vida, de forma prosaica, simples, e Deus se revela na simplicidade. Nós estamos hoje também convidando para que a igreja cada dia mais converse. E hoje a gente tem uma conversa sobre igreja acolhedora. E para isso nós fizemos convite a 3 irmãos e irmãs que são aqui da nossa comunidade, que nem precisa de apresentação. E hoje essas irmãs e esse irmão vai nos propor essa conversa sobre igreja acolhedora. Eu quero convidar a Patrícia, que se assente aqui. Aqui, nessa aqui. Isso. Eu quero exercer poder de mando. Tá bom. Dá para ver em segurança, né? Se trocou de lugar, está insegura, né? Eu vou pedir ao Marcelo que se sente ao meio, por favor, e a Lília que se sente aqui. Isso. Então, eu já combinei com eles como que é a dinâmica. A dinâmica é que cada uma vai ter uma fala sobre, ao seu ver, ao seu pensar, ao seu sentir, o que seria uma igreja acolhedora, ou para uma igreja acolhedora. Logo depois teremos 3 reações já combinadas, né, a essas falas. Tudo muito curto, tudo muito simples. E depois dessas 3 reações combinadas, nós teremos as reações daqueles e daquelas que quiserem. Então, é uma conversa informal, mas certamente muito necessária e muito abençoada. Tá bom? Vamos, então, participar. Na condição que ele estava, ele precisava ser ajudado. E ele tinha alguns amigos que estavam olhando ele de longe, porque ele precisava de cuidado, ele precisava que alguém o olhasse, mesmo ele estando à margem, mesmo ele estando invisível, porque ele queria ter um encontro com Jesus. E aí os amigos dele, ousadamente, chegaram perto e pegaram ele, mas não era só isso, tinha que descer pelo teto. Não tinha outra opção, ele tinha que descer pelo teto, porque estava muito lotado. Várias pessoas estavam se aproximando de Jesus e queriam também ser curados, e ele também queria viver essa experiência, e não tinha opção. E aqueles homens, seus amigos, às vezes até mais chegados que irmãos, né, se aproximou daquele homem, pegou aquele homem e fez ele descer para ele ter um encontro com Jesus. Eles mediaram o encontro daquele homem com Jesus e de Jesus com aquele homem. Isso não teria acontecido se não houvesse sensibilidade, se não houvesse alguém que estava ali disposto a se disponibilizar, a servir, a estar perto do invisível, do marginal. Igreja acolhedora é a igreja que se aproxima do excluído, daquele que não tem valia, não anda, não presta socialmente. E os amigos se aproximaram e ousaram. Igreja acolhedora é aquela que se disponibiliza para o outro, que se compromete com o outro, que quer estar com esse outro, seja lá quem quer que seja esse outro, independente da sua história, independente se ele é um incapacitado, física, emocionalmente, socialmente. Isso é igreja. Se não for assim, não é igreja. Ser igreja é se disponibilizar a mediar o processo entre você, Deus, aquela pessoa. Isso é ser igreja. Que a gente seja mediador desse processo, tal qual aqueles amigos fizeram como um paralítico naquele dia, e ele saiu curado. Que aqui seja o lugar que a gente medie o processo para que pessoas sejam curadas, físicas, emocionalmente, espiritualmente, que aqui haja libertação. Igreja acolhedora se disponibiliza para. Só assim funciona a igreja acolhedora.
É isso, gente. Igreja acolhedora. Que bom que eu encontrei esse lugar. Estar com vocês aqui. Nossa, que cura. Que momento acolhedor para a minha alma. Encontrar um espaço como esse. Um espaço onde eu respiro, onde há um alívio. Que bom estar nesse lugar, gente. É maravilhoso, é maravilhoso. Já comentei algumas vezes com a Patrícia sobre a leveza, sobre o sentimento de pertencimento, mesmo um lugar onde eu frequento há pouco tempo, mas como se fosse a minha casa, uma extensão lá da sala. Estar à mesa, poder falar, poder ser quem eu sou. Eu encontrei aqui esse espaço. E como é poderoso, e como isso é libertador, e como isso tem tudo a ver com o Cristo, com a proposta do Evangelho, com a proposta daquilo que está revelado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 15, no verso 7, acolham-se uns aos outros, assim como vocês foram acolhidos por Jesus. Como é que nós fomos acolhidos por Jesus? Cheio de mazelas, de pecados, de medo, de traumas e de dores. Assim, nós fomos acolhidos por Jesus. No dia desse acolhimento, não teve um protocolo que desceu lá do céu cheio de regras. Espera aí que eu vou ver como é que eu vou acolher você. Deixa eu ver se você cabe aqui, Lilian. Espera aí. Não, isso aqui não. Não. Eu fui acolhida por Jesus como eu sou. E eu aprendo que, assim como eu fui acolhida por Jesus como eu sou, eu tenho que acolher o outro como ele é. E que bom encontrar um lugar que entendeu isso, pastor Valdemar. Bom dia, queridos. Dando sequência até o que nós ouvimos aqui no sábado passado, quando Deus perguntou para Adão, Adão, onde estás? E ele respondeu, não falou de um lugar físico, mas de um lugar existencial. Tive medo. Né? E eu me fiz essa pergunta essa semana, né? Marcelo, onde estás? E aí eu respondi para Deus, eu tive esperança, eu estou esperançando. Eu estou esperançando um recomeço, estou esperançando uma comunidade acolhedora, eu estou esperançando um lugar onde todos possam se achegar e serem recebidos, acolhidos como estão, como são, um lugar de doentes, sim, quebrados. E lá em 1 Samuel 22, me chama a atenção esse lugar, para a gente mostrar que, tanto no Novo como no Velho Testamento, Deus já tinha um propósito eterno, seu reino já falava desse lugar de acolhimento, né? Onde Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Quando também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia ali cerca de 400 homens com ele. E no Novo Testamento também me chama a atenção, por exemplo, Lucas 24, que fala dos discípulos ali no caminho de Emaús, onde Jesus se apresenta para acolhê-los. Jesus poderia questionar, por que vocês estão assim? Né? E Jesus perguntou, por que se encontram desta forma? E há como que ali um breve seminário teológico no caminho, naquela estrada, onde Jesus chega para ele, tudo que a gente aprende em 4 anos, Jesus falou para ele dos profetas, lá do Gênesis até ele em si,
e foi junto com eles, e os olhos deles ali fechados, mas na mesa, ao partir do pão, seus olhos se abrem. Então, a igreja acolhedora é um lugar de mesa, é um lugar de troca, é um lugar onde eu chego como sou, como estou, e sou desta forma acolhido. E nessa troca, e no partir do pão, nossos olhos vão se abrindo. O Senhor vai se revelando, o Senhor vai falando, o Senhor vai fazendo. É no processo que se dá a mudança. É no caminho que se dá a mudança. Né? E então, acolher como igreja é para mim esse lugar de estar endividado, vem. Amargurado, vem. Desanimado, vem. Quebrado, vem. Doente, vem. Desgostoso, vem. Com medo, vem. Que o Senhor, ao seu tempo, no processo, na sua forma de acolher, quando Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que o Senhor nos aliviará. Então, abramos para que vocês possam, então, participar essa troca. Estamos numa mesa, né? Não sei se alguém já tem aí algum questionamento, alguma pergunta a fazer. A quem dirigir pode. Temos um microfone aqui. Bom dia, igreja. Eu quero reagir ao comentário da Patrícia. Para mim, a mais grandiosa definição de Deus nas Escrituras é que Deus é amor. Diz que Deus amou o mundo. Amou o mundo. Né? E esse amor, ele é incondicional. E se a igreja está posta no mundo para amar, por que é que nós estabelecemos algumas condições para amar, para incluir e para acolher o outro? Que muitas vezes o que chamamos de acolhimento é, na verdade, uma espécie de recompensa ou barganha para que o outro se adeque, se adapte, ou reaja ou se comporte da maneira como nós achamos que ele deve se comportar, como nós achamos que ele deve ser. Na minha trajetória como cristão, eu já vi inúmeras vezes algumas coisas do tipo, a pessoa chega com fome na igreja e ela precisa de um prato de comida, e aí o diácono, o obreiro diz assim, mas então, você tem que assistir a palavra. E depois de assistir a palavra, a oração, e quando acabar o culto, aí sim a gente te dá um prato de comida. Ou nós vamos te aceitar desde que você se vista dessa forma, ou se livre de determinado trejeito, ou, enfim, entre na régua moral que nós temos. E, na verdade, isso não é acolhimento, né? O acolhimento, ele não impõe nenhuma condição, né? Nós vamos te amar, nós vamos te acolher, independente de você voltar aqui e agradecer, independente de você ser um dos nossos, independente de você se tornar membro ou dizimista. Então, eu queria perguntar, já que nós aprendemos algumas coisas muito erradas, distantes do Evangelho, como é que a gente se livra dessas imposições e dessas condições que a gente foi absorvendo por essa cultura religiosa que não tem nada a ver com o Evangelho, né? Como é que a gente se desgarra disso, se desprende disso? É possível? Ousada a sua pergunta, hein, Alain? Olha, no que eu tentei passar aqui para vocês, eu falei da disponibilidade para. Então, primeira coisa, a gente precisa admitir isso que você falou. A gente é impregnado, né? A gente é constituído estruturalmente de várias verdades absolutas e que, de alguma forma, impede uma reflexão, impede um crescimento existencial e um cuidado com o outro. Então, a primeira coisa é a gente admitir, a gente tem tudo isso aí que você falou dentro da gente, sim. A gente é preconceituoso, a gente quer que o outro se molde naquilo que nós acreditamos ser o melhor para ele.
A gente acha mesmo que a gente é melhor que ele, inclusive, seja lá quem quer que for. Que a minha santidade é soberana, né? E o outro é pecador, assim mesmo, hierárquico, né? Então, ele tem que ficar tal qual eu sou, para ele ficar melhor, para ele ser uma pessoa melhor. E aí a medida de Cristo é completamente diferente, né? Porque assim, ele andou com aqueles que eu e você talvez não iríamos querer andar. Ele chegava perto, ele entrava na casa, ele sentava à mesa, ele comia da comida, e que talvez a gente teria até hoje um estranhamento significativo com isso. E aí, à medida que você vai compreendendo o Evangelho manifestado, encarnado, experienciado na vida das pessoas, você começa a refletir sobre essa estrutura que constitui a gente, essas verdades que constituem a gente. E aí você começa a se aproximar de um Jesus que é muito diferente daquele de olhos azuis e cabelo comprido e branco, que a gente aprendeu a ser o verdadeiro Jesus. E aí a gente começa a perceber que é o Jesus encarnado mesmo, que habitou entre nós, que quer estar entre nós, que se interessa pelo seu bem-estar, que se interessa pela sua família, que quer te ouvir, que se interessa quando você fala assim, hoje eu não quero falar com o senhor não estou bem não, estou decepcionado, não esperava por isso. Então, quando é que a gente aprende sobre isso? Quando a gente entende que há uma relação de profunda intimidade, ao ponto da gente poder falar isso. Hoje eu não quero, estou decepcionado, eu não esperava por isso. Muitas das vezes eu já falei isso com Deus, com Jesus, sobre, caraca, não acontece, estou esperando e não acontece. Isso é intimidade. E quando eu me aproximo desse Jesus, e com essa liberdade de ser, mesmo encraquelado, perebado, como eu sou, eu vou entendendo e vou me disponibilizando a estar com o outro também, que é como eu. O que nos diferencia, gente? Onde a gente se tornou especial, acreditou que era especial, pelo simples fato de pertencer a uma igreja, de ter um nome no hall dos membros. O que diferencia? Eu vou usar ainda mais. O que diferencia da pessoa que está nesse momento se prostituindo ali fora? Qual é a sua especialidade? Porque o Cristo que eu conheço, Deus amou o mundo. E aí é todo mundo. Não é aquele que eu diferenciei, o que eu construí como sendo melhor. Eu acredito, Alan, que é possível a gente reconhecer o nosso preconceito, a nossa arrogância, e a partir disso a gente se disponibilizar a ser uma outra pessoa, estar sensível, inclusive a se acolher, porque a gente às vezes tem a sensibilidade de acolher o outro, mas a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo. E a gente precisa reaprender. Semana passada, né, a gente cantou aqui... quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. E que a gente se permita boas novas, todos os dias. É isso. Como o Marcelo falou, não é produto, é processo. Então, é todo dia. Eu acredito, eu acho que a gente precisa alimentar aquilo que o nosso pastor diz para a gente, né? A teimosa esperança. Então, temos mais um aqui, né? Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero reagir aqui à fala da Lília. Ela mencionou a respeito de pertencimento, mencionou sobre leveza e também sobre ausência de obstáculos para que as pessoas se aproximem. Então, eu quero tomar aqui como ponto de partida o texto que já foi citado algumas vezes, de Mateus capítulo 11, quando Jesus fala, vinde a mim. Porque, partindo da fala de Jesus, dentro do vinde tem tudo isso que você mencionou. A leveza, o pertencimento, a ausência de obstáculo é vir. Mas eu quero trazer a contraproposta do texto quando ele fala, vinde os cansados, oprimidos
e sobrecarregados. Ou seja, as questões, elas não estão em Jesus. As questões estão naqueles que estão sendo convidados. E aí, trazendo para agora, a gente tem um mundo de gente que está cansado de igreja, que está cansado de tentar, que está cansado de religião, que o que mais se vê por aí, pessoa, eu não quero nem ouvir falar, pessoas cansadas. Nós temos as pessoas oprimidas, as pessoas que tentaram e que, ao passar pela igreja, sofreram aquilo que o Dema falou essa semana na internet sobre abuso de poder religioso, né? E foram profundamente abusadas. Então, essas pessoas também estão do lado de lá dizendo, eu fui oprimida, eu não quero. Né? E, por fim, aqueles que estão sobrecarregados, e aí eu trago aqueles que estão dentro da instituição. Porque, embora estejam dentro, muitas vezes não estão sendo acolhidos, exatamente porque estão sobrecarregados da hierarquia institucional, das programações, do peso do ter que fazer, do ter que estar, do ter que cumprir. Então, são pessoas que também recebem esse convite, né? Porque eu costumo dizer, estar com Jesus é leve, né? Então, se você está numa igreja, mas aquilo está pesando, então tem alguma coisa que está incongruente, né? Então, partindo desse princípio da leveza do convite, né? E da dificuldade que muitas vezes aqueles que estão do outro lado, né, têm em receber esse convite, como você vê a postura que uma igreja hoje, no século XXI, deveria tomar, né, para conseguir trazer essa diferença, né, a fim de que essas pessoas olhem e percebam, não, ali realmente eu vou ser acolhida? Essa fica a minha pergunta. Obrigado. Ótimo. Como é mesmo o seu nome? Rodrigo. Então, gente, eu sei te dizer o que não é isso, Rodrigo. O que não é isso, gente? Esse acolhimento, essa recepção da igreja. Ou, melhor, o que não é só isso. Ter ali um bolo, um café, uma balinha, não é? Agora tem plaquinhas também. E dentro desse pacote, Rodrigo, nós chamamos isso de acolhimento. Né? Então, vem para cá, sobrecarregado, cansado, tem bala, tem café, tem... Não que não possa ter, né? Que bom, um bolinho de milho ali, umas bolas na recepção, né? Não que não possa, mas está para além. E o nosso trabalho, partindo da nossa... Como é que é? Teimosa esperança, é acreditar que é possível abrir a porta onde o banquete está posto para convidar, para ir na rua, para arrastar, para chamar, para buscar, né, aqueles que estão vivendo nessas condições, pegar pela mão, trazer. E, às vezes, não só os que estão na rua, porque, aparentemente, eu não estava lá na rua quando a Patrícia puxou a minha mão. Eu estava dentro de um espaço, sabe, pastor? Não estava lá fora, eu estava dentro de um espaço, acolhida dentro de um espaço, se vocês conseguem me compreender assim. E lá a Patrícia pegou a minha mão e disse, vem aqui porque tem uma mesa, tem um banquete, tem um espaço. Então, é sobre isso, Rodrigo, sobre fazer esse movimento, no indo, né? No nosso dia a dia, na prática mesmo, buscar, porque nós acreditamos. E essa nossa teimosa esperança nos faz mover nesse sentido, como eu tenho uma teimosa esperança de que é possível que a igreja, que a comunidade compreenda isso, acolha, receba as pessoas. Com que padrão, Lília? Com o padrão como eu fui recebido por Cristo. E qual é o padrão que você foi recebido por Cristo? Porque não é um acolhimento solto, não é um acolhimento baseado no que eu acho que é ser acolhido. É um acolhimento que tem uma direção. Ele tem um posicionamento do próprio Cristo. Como eu acolhi você. É assim. Não é segundo o que você acha.
por detrás da orelha assim, é isso que eu vou acolher, eu vou colocar uma bala. Acolher, eu vou fazer... Não, nós temos uma medida, nós temos um padrão, uma regra, algo que nos impulsiona segundo a palavra de Deus, porque é nela que nós estamos fundamentados aqui. E o fundamento da palavra do Cristo é: acolha como eu acolhi você. Eu busquei você. Nós cantamos sobre um amor que ele é violento, no sentido de não abrir mão, de ir atrás, buscar, abraçar. É um amor violento no sentido de não desistir de você. Então, Rodrigo, eu penso que é sobre isso. É nesse trabalho de formiguinha, muitas vezes, buscando, abrindo essa oportunidade, falando sobre, porque nós somos teimosos. E nós temos essa esperança. Olá, bom dia, igreja. Bom dia, amados. Estava pensando, depois de tanta pergunta bonita, sofisticada, filosófica. Eu vou perguntar ao Marcelo. Eu começo da mesma premissa do Alain: o amor de Cristo nos constrange. Só que se a gente pega o paradigma, e a igreja, né, por algum motivo, ela pegou o paradigma de Israel. Israel, ele tinha como inimigo o estrangeiro, ele tinha como inimigo diferente, né, aquele que não era apto, às vezes, para a guerra. Então, Israel tinha os seus preconceitos, né, lá no Velho Testamento. Percebo que a igreja, eu que fui criado numa igreja, né, uma igreja batista, nós também começamos a construir os nossos inimigos, né? Aquele de um credo diferente, aquele que, ele não aceitou Jesus, né? Como se nós pudéssemos ter uma bola de cristal e olhar profundamente no coração de uma pessoa e saber se ela aceitou ou não. Ou se tivéssemos no coração do próprio Cristo e validássemos aquilo que ele está aceitando ou não aceitando. Então, assim, Marcelo, gostaria que você falasse especificamente desses preconceitos religiosos, né? E o que poderíamos fazer para, talvez, a partir de nós, como a Patrícia falou, olhássemos mais para nós, né? Como acolhedores, que somos também marcados, somos peregrinos, somos preconceituosos também, né? De alguma forma, pudéssemos nos libertar, né? Para que tornássemos, de fato, igreja em Cristo acolhedora. Nós três aqui, né, além de cristãos e servos, né, somos também psicólogos, né, mais o Agnaldo e outros. E uma das coisas que eu aprendi lá na aula foi minha professora, né, a nossa mestra aqui, né, mais nova, mas era mais nova que eu que fui tarde para psicologia, né, sobre o epoquê, né, ou aquele esvaziar-se, né? Esvaziar-se. Então, a gente está impregnado, sim. Por isso tem muita gente perdida fora, tem muita gente machucada fora, tem muita gente perdida dentro. E aí, a palavra também nos mostra isso, né? A dracma perdida, ela estava perdida dentro da casa. Né? O irmão do filho pródigo estava dentro da casa, cheio de insatisfação ali, e tendo tudo do bom e do melhor. Então, tem gente doída, ferida fora, tem gente doída, ferida dentro, e nós estamos precisando nos esvaziar, né? E aí, mais uma vez, voltemos ao modelo, nossa referência, que é Cristo, que se esvaziou, assumindo a forma de um homem, né? Então, acho que essa é a maior referência. E o desafio à igreja, né? A teimosa esperança está em voltarmos a
termos uma igreja de fato cristocêntrica. Nós temos hoje, digamos aí, parabéns para elas, a igreja de entretenimento, a igreja de programas, a igrejas com shows, a igrejas com eventos, a igreja com milhares, a igreja com franquias, mas precisamos voltar a ter uma igreja cristocêntrica. David Keelan, acho que é ele, pode me corrigir se o Arthur estiver aí, que canta, né? Precisamos voltar à essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela. Esses dias eu estava, nesses pequenos vídeos que aparecem, eu estava vendo, né, um pastor desses famosos, a barbazinha na régua, cabelinho ajeitadinho, bonitinho, tudo na régua, calcinha apertada, tal. Ele, teoricamente, ele vem aqui, acolhendo uma jovem na igreja, ele pegou um talite, né? Pegou um talite, quem não sabe é aquele, né, aquele pano com as suas franjas, né, que o sacerdote usava, tal. E aí ele colocou sobre ela, acolhendo. Então, não é o bolinho, não é um introdutor bem treinado, porque eu lembro da Igreja Batista, quando fazia parte lá atrás, que a gente treinava os introdutores. Você tem que estar com um sorriso, está doendo por dentro, está ferido, está quebrado, uniforme, sapatinho, tal, a gravata, ou a plaquetinha. Eu já cometi esse erro de colocar plaquinha nos meus introdutores. Tem que ser um casal. Não é também um bolinho, mas também não é o talite. Não é colocar quepá na cabeça e, olha, a mão do Senhor está te acolhendo agora. Gente, é vida. É ser esse lugar, né? É viver isso na segunda, na terça. Né? Eu fui convidado para num congresso falar, né, sobre, e interessante que foi sobre isso também, foi lá na Bahia. E aí os preletores, aí teve aquele fogaréu, teve tudo aquilo, né, aquele mover todo. E aí eu falei, olha, a minha mensagem vai ser sobre a segunda-feira, depois do congresso. Porque no encontro com Deus, no congresso, agora no boom do momento, nos legendários. Uau! Um cliente meu, esses dias, desceu dos legendários, dizendo que aprendi a ser homem lá. Pá. Todos esses lugares vai ter a segunda-feira. Vai ter o dia seguinte, a prática, onde a gente vai ter que se despir, se esvaziar de todas essas mazelas, de todos esses dogmas, de toda a minha teologia, só para abraçar, acolher, estar com o outro, independente de etnia, raça, independente da etariedade, independente do credo. Um pastor amigo perguntou, mas você atende pessoas do candomblé, da umbanda? Eu atendo do candomblé, da umbanda, ateu, atendo gente. Eu atendo pessoas. Essa é a referência que eu tenho do meu Cristo, do nosso Cristo. Atendia pessoas. E quando ele percebia que, né, a coisa estava enviesada, como você colocou aí, né, a gente tem uma herança do patriarcado lá de Israel, do judaísmo, tal, aquela questão patriarcado, aquela questão do homem, tal. E quando levam para ele uma mulher adúltera, é quase que ele faz a pergunta ali subjetivamente, tipo, cadê o homem? Trouxeram sua mulher por quê? Cadê o homem? Ela adulterou sozinha? Então a gente tem que se esvaziar disso, né?
Eu nunca vi ninguém pregar sobre um homem que estava com a mulher adulta. Mais alguém? Mais alguma pergunta? E como que é essa última rodada? Vocês que ouviram, vocês que de certa forma estão aí com alguma questão, alguém gostaria de elaborar? Não precisa ser necessariamente uma pergunta, pode ser uma resposta, pode ser uma opinião, pode ser uma fala, alguma colocação. Se tem alguém, vem aqui ao microfone porque a gente está gravando. E aí, se você está em casa, está acompanhando e quer também participar, manda que o Ramiro transmite aqui para a gente. É uma última rodada. A gente vai terminar com um gostinho de quero mais. A gente não vai esgotar nada, mas apenas começar. Temos? Pode vir. Pedro, quem mais? Além do Pedro? Pedro, Marcelo, quem mais? Vamos fazer uma rodada só. Pedro, Marcelo e Maurício. Mais alguém? Uma varoa? Hã? As mulheres. Representa aí? Hã? Não precisa ser nada que está aqui dentro do script, tá? Pode ser fora, absolutamente. Vem aí, vem aí. Uma varoa para representar. Obrigado, pessoal. Ninguém me ouve, ninguém me atende, ninguém me leva a sério. Elas estão ali, ó. Vai Vai você. Vai você, vai lá. Tá bom. Ó, depois a gente vai fechar e não vai ter mais chance, tá bom? Então, temos 3 falas aqui. Vocês vão falar sequencialmente e depois eu vou pedir que vocês finalizem com as considerações finais, reagindo a essas falas, tá? De forma sucinta, não precisa alongar e não precisa... Enfim, a gente assim vai fazer. Vamos lá. Pedro. Bom dia a todos. Eu fiquei em muita dúvida se eu vinha falar ou não. Eu não me considero tímido, mas agora eu estou tremendo de nervoso. Mas eu vou falar de um acontecimento que aconteceu semana passada na escola, no intervalo do almoço, que a gente sempre tem ali, entre 1h30 e 2 horas, a gente fica jogando ali futevôlei, altinha. E aí um amigo meu, vários dos meus amigos, a maioria não tem fé, mas o legal é que eles respeitam. Fazem piadinha e tal, mas é normal, todo mundo já deve ter sofrido com isso. Mas, enfim, vou falar. O acontecimento foi que um amigo meu falou assim para mim, você sabia que se não fosse a igreja, eu ainda teria fé? Eu ainda seria cristão? Aí ele, não vou citar o nome, eu quase falei sem querer, mas ele falou isso para mim. E aí eu falei, poxa, cara, sinto muito, porque eu acho muitas vezes a religião ela é doentia, cara. Ela acaba fazendo com que, por exemplo, um cara que provavelmente causou esse impacto na vida dele se botou numa questão de hierarquização, de tipo assim, eu estou em cima do palco e vocês são menores que eu por isso. Vocês não tiveram coragem, então vocês são menores que eu por isso. E me doeu muito e eu fiquei refletindo nisso, mesmo jogando ali, estava errando tudo, porque eu fiquei refletindo nisso. E eu acho que a proporção que eu queria falar é realmente mais uma resposta, né, do que tudo que foi debatido. Eu acho que a proporção em que os dogmas, a religião, ela pode causar no ser humano acaba muitas das vezes fazendo que pessoas acabam indo, falecendo, morrendo e não têm a fé pelo que alguém causou, muitas vezes em prol de buscar cumprir ritos, cumprir dogmas, cumprir ações que iriam agradar a Deus, quando na verdade é o oposto do que eu acho que Cristo Jesus faria. Acho muito legal a fala que minha mãe falou, que Jesus não é um cara que você vê aquele na internet, que você vai lá e aí você passa o vídeo e se você não espalhar o evangelho, não comentar amém, vocês sabem muito bem, né? Então, uma coisa que eu acho que eu gostaria mesmo de falar, estou tremendo de verdade, gente, mas o que eu queria falar é que vamos fazer isso que está todo mundo falando, vamos olhar mais para Cristo, vamos acolher. Inclusive eu falei para ele, cara, vai lá na igreja se você quiser. E aí ele falou, tô bem, não sei. Aí eu falei, é isso então, eu também tô bem aqui, vamos jogar aqui, eu vou ganhar de você. Entendeu? Descontrair, porque eu acho que muitas das vezes ser cristão não é não ter pecado, não é
não é você ser perfeito. Pelo contrário, eu acho que a gente se unir diante das nossas fraquezas e tentar juntos, na comunhão com Deus, melhorar. É isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês e estou assim muito, não sei se vocês sentem isso como estou sentindo, muito abençoado por esse momento, essa conversa que a gente está tendo aqui. Passa muita coisa, né? E a gente vai também refletindo sobre a nossa vida, a nossa trajetória, esse caminhar com Cristo. E eu queria falar, a minha fala é sobre muito do que vocês falaram sobre o desafio de ser este lugar. Né? Eu quero partir desse princípio, né? Ser este lugar. Eu lembro que nessa trajetória que a gente tem de evangelho com Cristo e em cima de tudo isso que nós vemos e vivemos em relação a dogmas, placas, estilos, e a igreja o tempo todo, nesses anos que eu tenho, quando aceitei a Cristo Jesus, lá em Nova Iguaçu, em 1993, através da mensagem do seminarista, hoje pastor Valdemar, que está aqui conosco, lá naquele dia, e de lá para cá, eu venho refletindo que às vezes a igreja está todo o tempo buscando ser esse lugar e buscando modelos. E aí, teve uma época que o modelo era tinha que ir lá nos Estados Unidos, tinha que pegar um livro aí de um cara famoso, né? E vocês sabem que, sem citar nomes, e daqui a pouco não era esse, depois era o outro. E aí, o tempo todo, a gente busca, né, ser esse lugar. Aí eu querendo tentar exemplificar um pouquinho de ser esse lugar, que a minha trajetória foi muito mais marcada por pessoas, e eu carrego isso comigo, do que modelos. Vou repetir, a minha vida, a minha trajetória foi muito mais marcada por pessoas, o testemunhar, o diário, o vida na vida, do que modelos. Toda vez que eu fui atrás de modelos, eu me decepcionei, e eu tenho me decepcionado. E aí eu lembro que, contando uma dessas coisas, é que quando eu cheguei na igreja, né, eu vim com esses trejeitos de um cara que era totalmente rock and roll, né, e aí me deram a oportunidade e me deram o microfone para cantar na igreja, hein, Luiz? Lá no núcleo, em Nova Iguaçu. E quando eu fui cantar, eu fui com esses trejeitos meio Guns N' Roses de cantar, entendeu? Então, meio Guns N' Roses, né? Eu cantava, me gesticulava, eu ia para um lado, eu ia para o outro. E aí, caramba, nesse contexto, eu tive pessoas como o Abiezer, como o Luiz, como a Sônia, como o Paulo, como a Regina, que não tiraram o microfone da minha mão, mas me deram a oportunidade de crescer. E eu vim aqui na esperança, e aí eu lembro que a gente ia trazer o louvor lá de Nova Iguaçu para cá. E aí teve um irmão aqui da Esperança, que eu estava vendo que eu estava meio preocupado, né, tremendo, né, e falou assim: Marcelo, seja você. Não espelhe aquilo que você não é, seja você. E aí vocês imaginam como é que foi, né? Mas eu fui eu. E tem sido assim, eu tenho aprendido. Então, a minha fala é partindo desse princípio, ser esse lugar, modelo, ou o tempo todo olhando para Cristo e vivendo o Evangelho na sua simplicidade como ele é. E não é modelo, é Jesus. Posso falar? Fala. Não? Então tá bom. Eu até queria fazer pergunta para a Patrícia mesmo, que ela já fala. Mas eu cresci dentro da igreja, lá em Campo Grande, Igreja Batista, a primeira. Meu avô foi zelador da igreja, morou lá, enfim. Meus pais, enfim, toda a família, e desde sempre cresci ali. E ali naquela igreja eu me converti, me batizei, entendi meu chamado missionário e fui ordenado pastor ali.
E eu lembro até hoje do dia que eu fui ordenado, foi coincidentemente meu aniversário. E aí fizeram uma festa surpresa lá e tal, tinha um bolo. Mas eu percebi claramente que teve a ordenação de manhã, né? Acabou o culto e teve essa festinha. E eu percebi já um desconforto das pessoas quando eu desci, né, para chegar ali, porque as pessoas não sabiam mais como se referir a mim, porque agora era pastor, entendeu? Mas foi o lugar que eu fui criado. E eu lembro que acabou aquele momento, né, e eu não tinha ajudado em nada, porque eu nem sabia que ia acontecer aquilo. Foi uma surpresa. E quando acabou, eu fui lá ajudar a recolher as coisas, tá? E eu lembro que eu fui pegar uma cadeira e dobrei aquela cadeira para carregar. E quando eu fui pegar aquela cadeira, uma irmã, uma senhora muito querida, ela botou a mão no meu ombro e falou assim: não, agora você é um pastor, você não pode carregar essa cadeira. Aí eu me lembrei daqueles desenhos animados assim, que tem o anjinho bom, né, e o anjinho mau, assim, né? E parecia que era isso, assim, o anjinho mau falando assim, ó, igual a ela tem um monte, agora aproveita aí, né? Porque agora você tem poder, agora você... Mas aí tinha um anjinho bom aqui, né? E eu falei, não, agora eu tenho que fazer mais. Aí eu peguei e saí e fui. Mas essa história marcou minha vida. Porque nessa questão do acolhimento, da gente ser, de se esvaziar, da gente ser, buscar ser quem a gente é, a gente vai numa contramão aí, né? A gente vive uma sociedade machista, homofóbica, enfim. Precisa falar muito sobre isso. E quando você não segue esse padrão e você vai se esvaziando para tentar acolher e ser quem você é, há um custo alto, me parece. E eu estou pensando na minha vida. Mas eu queria ouvir, né, pensei na Patrícia pela história também, né, por ser casada com um pastor e cresceu todo, né, esse movimento. Não conheço muito a história do Marcelo e da Lília. Mas eu queria que falasse sobre esse custo individual, ou até o custo para a igreja. A gente está se propondo a ser uma igreja acolhedora, uma igreja que vai aceitar as pessoas como elas são. E eu penso que há um custo alto. Então, eu queria ouvir sobre isso, porque, de verdade, eu tenho, nas minhas fragilidades, minhas imperfeições, tenho tentado, muitas vezes, mas tem hora que dói demais. Tem hora que dói. Não seguir esse padrão, entendeu? Então, eu queria ouvir, talvez, para me consolar um pouquinho. Mas ele pediu para eu responder. Bem, se tornar esposa de pastor com 22 anos, né, e ser pastor aos 24, não foi nada fácil, né, Maurício? Assim, a gente era super jovens e vai ser pastor e esposa de pastor numa igreja em outro estado, numa cidade pequena. Assim, eu achava muito engraçado, até as meninas se arrumavam muito. E eu tenho uma alma meio riponga, assim, né, meu estilo, assim, e era estranho, porque eu ficava assim, pensando, como é que eu tenho que me vestir, assim, como é que é adequado? E aí, uma vez o Dema falou assim, agora você não pode mais me chamar de Dema, tem que me chamar de Valdemar. Caraca, como é que eu vou chamar, assim, Valdemar? Eu nem sabia falar Valdemar, nem sei até hoje, entendeu? Então, foi muito esquisito. E ele começou a usar umas roupas, assim, de terno. O Dema tem uma mais hippie, mais louca do que eu, assim, infinitamente mais, né? Quando a gente começou a namorar, ele chegava... Não, nem ia cantar aquela música, não posso, né? A gente não está na frente da minha mãe. Aí a minha mãe, ele é diferente, né? Eu falei, é diferente. Calça rasgada, cabelo comprido, hippie. E, de repente, a gente foi para uma igreja e ele se tornou uma outra pessoa. E eu não sabia, assim, o que eu faço, assim, como é o modelo? Olha, a esposa do pastor que saiu, ela fazia o boletim, agora você tem que fazer o boletim.
Aí eu falei, boletim, você tem que reger. Eu falei, mas como é que eu faço isso? Era muito violento, muito. Eu tinha 22 anos, a gente foi morar no Espírito Santo, eu chorava todos os dias, porque eu tinha saudade da minha vida, eu não podia escutar aquela... como é que é? Malhação. Ainda vai levar um tempo. Porque eu lembrava do Rio de Janeiro, eu lembrava do Lulu Santos, eu lembrava da minha mãe. Eu falei, eu quero voltar, eu não quero ficar aqui. E aí, e outra coisa, eu fiz a prova para fazer, acho que as pessoas não sabem disso, eu fazia psicologia aqui, e eu fiz a prova para ser psicóloga lá na UFES, que era a única instituição, né, Espírito Santo, que tinha o curso de psicologia. Eu passei em segundo lugar e eu não consegui entrar. Eu ficava vindo e voltando toda semana. E ele era o pastor, porque ele bancou. Minha família foi contra, meu pai, minha mãe, as irmãs dele, mais velha, falou, isso não vai dar certo, vocês acabaram de casar, como é que vocês vão ficar separados assim? Ele falou assim, vamos lá, você vai voltar. Fiquei 2 anos vindo e voltando para o Rio. Do Rio para o Espírito Santo, toda semana. Faria tudo de novo. Com 22 anos a gente faz, né? Então, foi muito estranho tudo isso. Aí a gente veio para cá, para a Esperança, era a igreja que o Dema tinha crescido, né? Então, um monte de senhor e senhora que tinha pego ali no colo, então uma confusão também. Aqui o Luca nasceu também. E aí o Dema teve um ano sabático, eu acho que ele não suportou isso, mas nisso eu já tinha ido. Nisso eu já tinha me encontrado comigo mesmo. Quando a gente foi para Memorial, eu já era eu. Então, eu ia ao culto quando eu queria estar, porque também, nesse ambiente, eu vivi e ouvi coisas que eu nunca ouvi na minha vida a respeito do meu filho que está no transtorno do espectro autista. Então, eu falei, eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero estar nesse lugar que não acolhe meu filho, que é isso? Então, eu não ia. Ficava sem ir. E aí, quando a gente realmente resolveu, não é fácil ser quem se é e tentar viver integralmente uma vida cristã, assim, com tudo que a gente tem. Olha, eu e Dema, a gente nunca quis ser modelo de nada, né? Eu fico muito, muito orgulhosa do Pedro vir aqui falar. Todo estereotipado da juventude, da adolescência que ele é, sabe? Falando o que ele fala, do jeito que ele é, porque eu não quero meus filhos moldados para atender a demanda de ninguém. Porque eu quero que meus filhos sejam felizes. Eu quero que o Luca tenha um mundo que ele seja acolhido dentro do TEA e respeitado. E quero muito que isso comece dentro da igreja. Muito. Que o Pedro possa ter esse espaço que ele teve aqui agora. Aliás, gente, isso que a gente está fazendo hoje, e aí eu te admiro pra caramba mesmo, é muito especial. É uma igreja que a gente pode falar assim, nem eu, eles foram meus alunos da graduação, eu babo, né? Foram meus alunos. Alain foi da minha formação, eu fico aqui psicóloga babando, né? E professora. A gente está tentando dizer o seguinte, a gente aqui é cheio de pereba, cheio de coisa errada, mas a gente quer muito, muito fazer desse ambiente, um ambiente que todos nós que temos a nossa história, possa estar falando para quem está ali fora, dizendo assim, eu também tenho. A gente não vai ficar próximo porque a gente é o máximo, a gente vai ficar próximo porque a gente está no mesmo nível. Isso é igreja, gente. Isso precisa acontecer. Isso vai transformar, é pequenininho, a gente está começando, não pensa que é fácil estar aqui de novo, vivendo tudo de novo, né, Maurício? Mas a gente tem muita vontade de... às vezes eu fico pensando assim, eu tenho vontade, às vezes, no atendimento, jamais posso fazer isso, né? Eles sabem. Olha, eu queria muito que você fosse na minha igreja, porque na minha igreja você vai ver que você pode existir. Porque eu sei de pessoas, eu atendo pessoas que não querem nunca mais ouvir falar nesse nome, como o Pedro falou aqui. Mas eu queria muito, porque aqui a gente está tentando, não é porque a gente tem a resposta e a gente é o máximo, é o contrário. A gente está admitindo o quanto a gente é desajeitado, imperfeito, e é por isso que aqui pode ser um lugar de liberdade de existir, mais do que qualquer coisa. Então, que a gente continue a fazer isso, que vocês possam vir, que a gente possa falar, que a gente possa falar das nossas dores também, sem que o outro fique fazendo fofoca ou comentando, mas que a gente possa existir plenamente, de fato, sendo como a gente é. Então, eu acho que é o pontapé inicial do que a gente está fazendo aqui.
Então, gente, essa questão que o Maurício aqui, trouxe, e essa já é o nosso fechamento também, né? Também atravessa a minha história como pastora, há 20 anos, numa igreja, lá em Belford Roxo, onde a gente sempre copiou o modelo, e o modelo que dava certo, que lotava a igreja, e a gente tinha um estilo, um jeito de ser assim, bem dentro daquele modelo. Então, era só você fazer, né? Isso, que você colhia aquilo. E a gente mergulhadaço naquilo. E quando eu conheci, Patrícia vai lembrar disso. Nos nossos encontros, ela me via. Tinha coisa que Patrícia falava, que eu falava, isso, eu sou pastora. Oh, que negócio, que papo é esse? Entende? Até que isso, desconstruir isso e viver essa transição é pesado e dói. E nós temos colhido isso lá na nossa igreja, no momento. Porque as pessoas ficam assim, qual é o nome? Nós somos o quê? Eu falo, amor é o meu marido, Alexandre, que está ali. Ele é pastor lá junto comigo. E as pessoas cobram da gente, vocês são o quê? São batistas? Não, batista nós não somos. Mas nós somos o quê, amor? E a gente fica nessa... O que nós somos? Batista não é assembleia, não é... Quem é? O que nós somos? E aí as pessoas não conseguem ser só uma igreja de Jesus, sabe? Elas precisam de ter um nome de alguma coisa. E isso tem sido assim difícil, porque as pessoas encontram por aí muitos nomes em muitas esquinas. E, aliás, tem muita coisa mesmo. Então, estar num lugar onde não tem nome de nada, o que é isso? E nós estamos sofrendo nesse momento a colheita por essa escolha, porém completamente felizes, sabe? Assim, tá apertado aqui, tá doendo, a voz fica assim, sabe? Mas feliz, porque nós somos a igreja de Jesus. É isso. Não tem nome. Eu sei lá que nome que querem dar para esse negócio, não sei. Mas é isso que nós somos. Então, nós estamos vivendo esse processo de uma igreja cristocêntrica, abrindo mão dessas coisas, vivendo todo estranhamento, mas que estranhamento maravilhoso. Que santa angústia, angústia maravilhosa, boa demais essa angústia. Está mexendo com a gente, mas está maravilhoso. É isso, gente. Então, não está, aprendemos que não está em colocar uma placa ali e dizer a igreja acolhedora. Ou igreja Caverna de Adulão. Não é um modelo, não é um nome. Estava falando aqui enquanto o Marcelo falava. Marcelo é ser o que você foi para mim hoje. Qual é o nome do cara? Guns N' Roses? Você foi ali quando você me recebeu hoje. Eu estava ali sentado ali, você chegou. Oi, Marcelo! E pai me abraçou espontaneamente, cheio de autenticidade, existindo, sendo você, sendo Marcelo. E é isso. É isso. É orgânico. Não tem um modelo, não tem um padrão, não tem uma régua, tem uma pessoa, Cristo. Tem uma pessoa, Cristo. E como se dá? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, então, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o desafio. Leve esse desafio. Você que está aqui, você que está em casa nos ouvindo, né? Leve esse desafio. É diário, é processual. Vai acontecer hoje, vai acontecer na manhã, vai se dando. E aqui nós estamos nesse lugar que a gente se permite esperançar, ser quem se é de fato. Acolher é deixar que o outro seja, exista,
pertença, faça parte da mesa, coma do pão, beba do cálice, traga suas dores, mazelas, e enquanto nós apontamos para a pessoa de Cristo. Amém? Gente do céu, que coisa boa, hein? Não? Nossa, que coisa boa, que coisa boa. Eu falei da música que eu ouviria a manhã inteira, também ouviria vocês a manhã inteira, as reações, que coisa boa, que coisa preciosa. O pessoal que está em casa. O mês que vem a gente vai fazer um outro bate-papo com outro tema, com outros expositores. A gente vai tirando aqui tanta riqueza, né, aqui na Esperança, e a gente vai tirando, né, e compartilhando. Nós teremos um almoço. Todas estão convidados a almoçar conosco. Paga-se nada, apenas. É obrigado a sorrir, tá, e a participar do almoço. A gente vai ter um imenso prazer de conversar, de nos conhecermos melhor, de prosearmos, de rirmos juntos. Então, todos estão convidados para participar conosco. Logo após esse momento do culto, a gente vai ter um outro momento que também é culto, que é a convivência, que é estar à mesa. A gente agradece muito a vocês. Nossa, eu sabia que seria bom, mas não imaginava que fosse tão bom, tão bom. Espero que tenha gravado tudo. A gente vai jogar na internet e compartilhar com mais pessoas durante a semana. A gente vai dar os cortes, e a gente fica muito gratificado, muito orgulhoso, né, dessa igreja tão bonita, né, de cada fala. As pessoas que vieram aqui, brincadeira, né? Pedro, que coisa maravilhosa. Pedro é meu filho, gente. Ele, a aparência da Patrícia, mas o modo de falar é o meu, vocês perceberam, né? Muito bom, muito bom. Né, Lucão? Não é não, Lucão? Luca desprezou completamente. Tá certo. E Lília, né, Alexandre, estão aqui muitas vezes aos sábados, né? E quanto que eles têm sido beneficiados de estarem aqui conosco para estarem lá no domingo, na Labuta, e a gente fica muito grato a Deus. Fiquei sabendo que Alexandre pegou uma das mensagens aqui da série, né, dos 13, né, e botou lá para a liderança da igreja. Que coisa boa, né? Não é... A gente está partilhando disso com tanta gente, é muito gratificante. Eu quero te convidar a ficar de pé, a gente vai cantar o último cântico. Eu queria que você abraçasse 2, 3, 4, 5 pessoas, saísse do seu lugar, que a gente possa ter essa questão do tato, né, do contato, do abraço, do afeto. Vocês também que estão em casa, alguns até em outro estado. A gente quer saudá-los também. Que Deus a todos abençoe. E depois do cântico, estão convidados a subirem uma escadinha e participar do almoço. Eu estava ali sentado pensando, falei uma porção de coisa e não falei o que eu vim falar. Sabe aquela parada, Rodrigo, de nuvens de palavras? Não tem aquela questão da internet, né, que depois fazem uma nuvem de palavras? Se tivesse uma nuvem de palavras, a palavra que mais apareceu aqui nas exposições foi Jesus. Isso é maravilhoso, né? A palavra mais citada foi Jesus. E isso não é um acaso, e isso não é um mero detalhe. A segunda, pelo menos na minha contabilidade, foi igreja. A terceira, acolhimento ou alguma variação de acolhimento. A quarta, talvez, esperança. Então, são palavras tão significativas e a gente fica muito grato que numa conversa assim, de gente que vem das ciências humanas, que vem da psicologia, o assunto principal e a referência principal é Jesus. A gente fica, não é uma técnica de convivência, mas é Jesus. Não é que não seja importante a psicologia, mas todos nós estamos aqui em torno de Cristo. E isso é muito gratificante, muito gratificante. Que Deus abençoe.